a performer e videoartista paulistana Estela Lapone. A Estela, a história dela, vou resumir aqui, depois a gente vai falar mais detalhadamente. Ela teve um AVC, ensinando uma peça de teatro no centro de São Paulo, teve os movimentos do corpo afetados, o que interferiu diretamente na sua trajetória como artista. E aí ela passou a estudar a expressão artística dos corpos com deficiência. Fiz um resuminho, depois ela disse se é isso mesmo. E ela está lançando o livro Corpo Intruso, uma investigação cênica, visual e conceitual. É um livro lançado em formato digital e também em audiolivro. Estela Lapone, boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite, obrigada. Que agradeço. Bom, então vamos começar desse conceito que você criou depois de toda a sua trajetória, né? Do corpo intruso. O que é o corpo intruso? O que quer dizer? O corpo intruso, na verdade, ele tem uma lista, né, de aspectos que abrangem tudo o que está relacionado ao que não pertence a algum lugar, o que não está convidado, o que causa atração e temor, o que desarticula o cotidiano, daquilo que não nos damos conta. Tem uma série de aspectos. Eu fiz uma lista porque realmente fica difícil conforme eu fui investigando, eu comecei a perceber que eu não conseguia definir numa palavra só, né? Ele era uma combinação de aspectos e circunstâncias também. E aí, aplicado exclusivamente na arte ou em tudo? O conceito? Em tudo. No livro eu trato de várias questões, né? Ele vai da escola, né? A presença da pessoa com deficiência na escola, dentro da minha perspectiva, quando eu era estudante, né? Eu não fui uma estudante exemplar, então, dentro dessa perspectiva, né? Do que é ser uma estudante exemplar, o que é ser a nota A ou nota zero, e quando um professor consegue refletir sobre a sua prática pedagógica, né? Quando um aluno não entende, será que ele é o único errado? Será que não é possível pensar numa maneira de você considerar aquele aluno que não está entendendo e modificar a metodologia de trabalho? Uhum. Então, também vai para as questões urbanas, por exemplo, em São Paulo, sobre a matança das casas que estão acontecendo e né, várias torres sendo levantadas e a paisagem da cidade modificando completamente, a memória da cidade morrendo. Então, ele vai de A a Z, mas no quesito da pessoa com deficiência também, né? Ou todos os corpos que são lidos como corpos em desvio ou corpos diferentes e por aí vai. Sim. E aí, no seu caso, a sua experiência particular é na arte, né? Isso. Porque você passou a ter limitações de movimento a partir do AVC. Ou seja, você fazia arte, você conheceu as duas experiências, né? Isso. Antes e depois. Exatamente. E aí você descreve o seu processo particular, né? E como é que é para virar essa chave, né? Em algum momento você conta que a sua ideia era atingir aquele padrão de normalidade que você tinha. Isso. Né? Até que você fala, não é por aí, né? Como é que foi esse processo? É um processo da vida, né? É um processo longo, claro. Quando eu adquiri a deficiência, obviamente não foi o melhor momento da minha vida, né? Foi um momento difícil, mas principalmente porque também como o corpo com deficiência é lido em sociedade, né? Então ele já é um corpo que é uma tragédia, você perder algum movimento, a tua vida acabou, as tuas possibilidades acabaram, e como eu já era atriz, então mais ainda, né? Uhum. As possibilidades de continuar a ser atriz terminaram. Então, acho que tem também uma construção social e também da história da humanidade em relação ao corpo com deficiência que também causa essa sensação, esse desespero, né? Causa essa tristeza e até um certo luto. E essa descoberta de perceber que, então, peraí, não vai dar para... Eu repetia e eu falo isso no livro.
que eu só vou voltar a atuar quando eu voltar ao normal, né? Entendendo que o normal é não ser, é ser uma pessoa sem deficiência, né? Que também é uma ilusão. Foi dando, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aulas, né? Porque na minha cabeça e o meu entorno também me dizia que eu não podia continuar a ser atriz. Então, quando eu começo a dar aula, eu começo a comichão do ser atriz volta. Claro. Eu costumo dizer que eu ensinava aquilo que eu mais precisava aprender, né? Que Você dava aula de artes cênicas? Isso, de interpretação. E também comecei a dirigir peças dos alunos, né? Descobri outras potências também em mim, descobri outras possibilidades. Eu gostei de dar aula, eu gosto de dar aula, eu dou aula até hoje. Não dou aula em mestrado, workshops, mais dentro de outra linguagem, né? Que é da dança e da performance também. E muito também através do corpo intruso. Então, mas aí você dizia, eu te interrompi, porque você estava dizendo que você estava ensinando algo que você precisava aprender. E aí eu fiquei curiosa para saber o que era ser atriz, né? O ser atriz para mim era maior do que a questão do voltar ou não, ao corpo normal que eu era antes, né? Então eu percebi que eu tinha por onde eu podia voltar a atuar. E na época coincidiu de eu estar com 3 amigas, que a gente estava montando um trabalho, que eu estava dirigindo, e uma atriz precisou sair e eu voltei a atuar nessa peça, nesse espetáculo. Com as limitações físicas e sem nenhum problema em relação a isso? Eu fui com o corpo que eu sou hoje, né? Que é um corpo com deficiência. A gente não utiliza muito essa terminologia de limitação. Porque todo corpo é limitado, todo corpo incorporado é limitado, né? Sim. Então, não seria exatamente a limitação, mas sim esse corpo como ele é, como ele faz as coisas dele. Né? Sim. Porque a minha questão que eu estava pensando aqui se quando você fala da expressão artística do corpo com deficiência, é esse corpo na dramaturgia. Vamos ver se eu vou saber me expressar aqui. É esse corpo com deficiência se expressando como independentemente das... Olha, temos um gato. Adorei, o gato foi maravilhoso. Adorei. Gente, gatos são maravilhosos. Ele estava aqui olhando, eu só de olho dele. Como é que eu vou retomar aqui? É um corpo com deficiência que vai fazer um papel de uma pessoa, certo? Sim. E esta pessoa será uma pessoa com deficiência ou não? Ou isso é irrelevante? Assim, na época, a personagem, ela era uma pessoa com deficiência, mas a temática da deficiência não era levada em conta, não tinha uma questão na dramaturgia que se justificasse. Entendi. Ela era no caso desse espetáculo, ela era uma artista plástica que estava numa crise de criação e etc. Mas era justamente foi esse confronto que foi muito interessante, que eu coloco no livro também, de como as pessoas se incomodavam com esse corpo. Ó, o Tru tá aqui de novo. Como as pessoas se incomodavam com esse corpo, como se ele não tivesse uma justificativa na narrativa, na dramaturgia. Então é isso. Isso que eu queria entender. Não precisa ter, né? Não, porque inclusive se a gente pensar, qualquer pessoa pode ser uma pessoa com deficiência, né? E qualquer profissão, e qualquer gênero, raça, etnia. Se tem uma coisa que a deficiência está é na transversalidade, né? Ela está em qualquer pessoa. Então, não tem essa necessidade de se justificar. Eu acho até que é uma evolução que eu e outros artistas, colegas, a gente busca justamente trazer narrativas que substituam esse imaginário que se tem sobre o corpo com deficiência, né? Como um corpo que é em devir, um corpo que ainda nem é considerado humano.
É um corpo possível, que está na vida. E que pode se prestar a contar uma história, como qualquer corpo. Exatamente. Não necessariamente é a história da deficiência. Não precisa ser este o ponto. Exatamente. Sim. Entendi. Exatamente. Entendi. Não é, entendi. Isso muda tudo, né? Muda completamente. Mas exige uma naturalização desses corpos no público. Exatamente. Existe uma necessidade do contato, né? Quando você entra em contato, você percebe que não é assim tão estranho, tão assustador, né? A deficiência ela ainda é um tema que causa bastante atração e temor, né? Como um dos itens do corpo intruso, é um tema bastante complexo. A gente ainda está num lugar muito que precisa conquistar muitos espaços, né, em várias esferas. Sim. Estela, o capacitismo é o quê? É justamente aquilo que você estava inicialmente querendo retomar um corpo que você já não tinha mais, é isso? Se capacitar, é isso? O capacitismo é o nome, a terminologia usada do preconceito em relação à pessoa com deficiência, né? Tem uma parceira de luta, que é a Nay Guedes, que ela traz a questão, né? A deficiência, ela não tem o oposto de deficiência não é eficiência, é capacidade. Ou seja, quando eu falei da limitação física, é um termo carregado desse preconceito, né? Porque se a gente pensar que todos nós, no corpo, temos limite, né? O corpo é o próprio limite também. A gente a gente tem a pele é o nosso limite, né? Então, quando a gente coloca a limitação do corpo só na pessoa com deficiência, tem sim um fundo capacitista. Sim. Né? E o capacitismo, ele tá na estrutura, então o anticapacitismo é um exercício diário de aprendizado e de aproximação em relação ao tema. Porque exato. E também a limitação porque talvez falte na cidade, por exemplo, um acesso melhor. Então o problema não está no corpo, está na estrutura, e aí, né? Nesse sentido, a gente vai para o modelo social, que é o entorno não recebe, não acolhe esse corpo com as suas pluralidades. Já a questão de você ter que se arrumar para voltar à vida, no sentido de uma tragédia pessoal, então eu vou recuperar e para poder ter os meus movimentos de volta, aí é um modelo médico sobre a deficiência, que a gente ainda em sociedade atua sobre esse modelo médico, que é esse corpo que precisa ser recuperado para voltar a estar na ativa, estar na vida, poder viver a vida. Da forma como a gente concebe viver a vida. Exato. Né? Como se fosse um corpo impossível, então assim não dá para viver. Então vai para essa ideia do modelo médico do reparar, do arrumar, do ajeitar esse corpo. Nossa, é tão bacana, isso exige uma transformação muito profunda, porque nós estamos falando de corpos variados, nós não estamos falando de uma deficiência, nós estamos falando da diversidade possível. Que somos todos. Que somos todos, né? Cada Exatamente. Um com, né, habilidades maiores para determinadas coisas e outros para outras. É a diversidade humana. Estelle, como é que foi para você? Como é que você se reinventou na arte? Com toda essa dificuldade que né, o mundo impõe às pessoas que têm um corpo com deficiência. O termo é corpo com deficiência? Melhor. Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. É que eu falo muito corpo porque eu sou da dança, então... Sim. Né? Mas quando eu falo corpo, eu estou considerando pessoa. Né? Tá. Porque a pessoa com deficiência é mais do que só um corpo, porque também tem a mental, né? Que também é corpo, mas tudo bem. Mas aqui corpo é corpo junto, né? Corpo, eu falo inclusive isso no meu livro também, que a gente é um sistema complexo. Exato. Que é essa coisa toda junta, né? Mente e corpo. Então, e como é que foi? Como é que você se eu comecei a dar aula, né? Me descobri como professora de interpretação, comecei a dirigir, e aí voltei a atuar, aí eu desisti de atuar e falei,
o teatro pede que eu esconda a minha deficiência e eu não quero isso. Então, por um ano eu comecei a enveredar para videoarte. Eu era casada com um editor na época, então ele me ensinou a editar, a gente tinha uma camerinha, e eu comecei a experimentar, morria de vergonha, porque eu não era de uma formação formal, assim, né? E fiz muitos workshops para entender essa linguagem, exposições e tal. E aí veio uma companhia da Alemanha para o Brasil fazer um projeto Mixable, que seria Mixabilities, né? Mix de habilidades, da Gerda Kunig, que chama Dina 13, em 2005. E eu, bom, vou tentar fazer a audição. Fiz a audição e eu e mais 2 colegas com deficiências fomos selecionados, e mais 2 brasileiros, pessoas sem deficiência. E a partir desse trabalho que se chamou Via Sem Regra, eu me reapaixonei pelas artes cênicas, só que dessa vez pela dança. A dança contemporânea, né? A dança contemporânea mostrou que o meu corpo era possível de existir, e ele era bonito, e ele era criativo, e ele era inspiração para a criação também. Então eu me apaixonei e mergulhei na dança. Também me deparei com vários preconceitos da dança contemporânea, principalmente a paulistana, e fui experimentando linguagens. Eu percebi, depois de um tempo que eu fui me tocando, que eu já trabalhava também na esfera da performance, de pensar esse corpo como um corpo território e testemunho ao mesmo tempo. E também na esfera da arte e vida, né, que é a esfera que eu trabalho. E aí, depois de um tempo, eu fui morar fora e fiz um master. E foi lá fora que eu veio a questão do corpo intruso. Um master é um mestrado? Tipo um mestrado, né, que não tinha o mesmo, não tem as mesmas, não tinha o mesmo formato daqui, assim. Tá, um trabalho acadêmico. É um trabalho acadêmico, exato. E aí você vai se debruçar academicamente sobre esse tema e chega no conceito do corpo intruso. Não, na verdade, o corpo intruso nasce da experiência que eu tive quando eu morei na Itália. E aí foi daí que eu falei, opa, aí um amigo meu, o Edu O, que é meu parceiro de luta e também pessoa com deficiência, que criou uma terminologia, bipedia compulsória, e também ele falou, isso aí vai dar dança. E eu comecei a mergulhar nisso, que resolvi acreditar no que ele estava falando. Encontrei Jean-Luc Nancy, que é um filósofo francês, que tem o livro O Intruso. E aí eu comecei a mergulhar nisso. No Master eu fui na prática investigativa. Oh, muito bom. E o seu livro que você está lançando, Corpo Intruso, uma investigação cênica, visual e conceitual, é resultado de estudo, é isso, da sua trajetória com a investigação acadêmica. Isso, exatamente. Ele é eu começo do AVC e vou trazendo essas reflexões que eu tenho ao longo das minhas experiências de trabalho, de profissional e de vida, até chegar no corpo intruso, e como que eu vou desenvolvendo o corpo intruso, e trabalho ele dentro de um aspecto que ele, paradoxalmente, ele me traz a noção de pertencimento. O conceito? O conceito corpo intruso, embora paradoxal, ele me traz o sentido de pertencimento. Paradoxal porque quando há pertencimento, nega-se a... Deixa de ser corpo intruso. Entendi. Mas ele é uma potência. Eu coloco o corpo intruso como uma potência de transformação do entorno. Uhum, sim. E te define, nesse sentido também de pertencimento, assim. Eu sou um corpo intruso. Então, a partir disso, eu vou atuar dentro dessa ideia. O que eu posso transformar nesse ambiente? Boa. Como que eu posso transformar esse ambiente? Para que eu exista aqui, porque eu existo, estou aqui. Eu existo, eu tenho um nome, corpo intruso. Exatamente. Ouso e capricho. E agora, como é que nós vamos fazer? Boa. Estela, deixa eu ver se a gente tem 4 minutinhos. No seu livro você faz também um panorama histórico, né? Desde a antiguidade, né? Até hoje, enfim, sobre como que se lidou com essa questão das pessoas com deficiência. E
todos os períodos históricos não se lidou bem? Eu parti da tese do Vinícius Garcia, que é um DF ativista também, falecido já, que ele traz eu pego um panorama bem geral, nada aprofundado. Eu até falo, não é nada aprofundado, é apenas para que a pessoa tenha ideia desse percurso, dessa trajetória que ela era irregular, ela não era. Se tiveram algumas conquistas, foram conquistas muito ínfimas, pontuais. No Egito existem provas, né, de ossada mesmo, até de faraó ou de como é que fala? Subalternos, mas que tinham algum espaço na hierarquia, vamos dizer de hierarquia, tinha alguma hierarquia, né, mas que não era uma coisa definitiva. Invariavelmente, a coisa mais comum era realmente esse lugar do abismo, ou da prostituição, ou do circo, sempre um corpo que não era dono de si. Sim, ao longo da história. Isso, ao longo da história é sempre um corpo que não é dono de si próprio. Ou ele é da instituição, ou ele é da religião, ou ele é do circo, ou é da prostituição, enfim, ele não era dono de si. Sim, e aí passa por um período do nazismo, né, em que esse corpo é dizimado, né? Dizimado mesmo, né, pela eugenia. E hoje também, assim, não é dizimado, mas ainda é um corpo que precisa ser muito... A gente precisa marcar muito o nosso espaço, o nosso território, para trazer, inclusive, as nomenclaturas mais contemporâneas, né, sobre essas questões. Como a gente estava conversando, você falou limitação, eu falei, não, limitação, não. Exato, né? A gente sente muita dificuldade. Para fazer a entrevista, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, isso porque eu pensei antes, que termos não usar, e ainda assim eu derrapei, porque a gente não está acostumado. Não estamos, e eu acredito que assim, o grande lance da gente conseguir desfazer os preconceitos é a gente poder conversar sobre eles e poder se sentir à vontade até de errar, entre aspas, e a gente falar, olha, essa palavra não se usa mais. E tá tudo certo. É boa. Não é problema nenhum. Exatamente. Eu acho que é na conversa que a gente consegue mudar, né, a cultura. É isso. Mudar aqui a percepção, o olhar, a visão, né? O entendimento. Mudar a sinapse. Muito legal, Estela. Muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo livro. Tem uns segundinhos. O livro pela internet, como é que rapidamente a gente encontra? Tem na Amazon, tem na Livraria Cultura, tem no Deezer também tem audiobook, no Spotify. Tem várias... Corpo Intruso. Corpo Intruso, Estela Lapponi, que é mais fácil de encontrar. Fechou, combinado. Obrigada, viu? Parabéns. Eu que agradeço, obrigada. Valeu, é performer e videoartista